Nós vamos falar do 42º Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia e do 2º Simpósio de Oncologia e Ginecologia, que começaram ontem e seguem até amanhã no Mercury Recife Mar Hotel em Boa Viagem. Nós convidamos a doutora Cristiana Tavares, que é oncologista, para falar para a gente qual é o conteúdo desse encontro, dos dois encontros, e em que medida esse cenário novo na ginecologia e na obstetrícia, trazido, por exemplo, pelo Zika vírus, importa na pauta desse encontro. Doutora Cristiana, boa tarde. Boa tarde, Graça. Estamos aqui no segundo dia do evento, né? Então eu estou organizando todo o módulo de oncologia. Toda a parte do Zika vírus está sendo discutida hoje por Dr. Olímpio, que é o diretor do CISAM, e doutora Luísa Menezes. E Dr. Olímpio amanhã terá aula e falará do Zika e do impacto do vírus na obstetrícia. E ontem nós tivemos a participação de 5 professores do INCA, que falaram de câncer de ovário, câncer de colo de útero, e hoje começamos a parte de mama, né? Então hoje e amanhã estaremos enfocando os tumores de mama. Doutora Cristiana, ao longo desses últimos anos, com a divulgação frequente sobre prevenção, as estatísticas de redução de câncer ou de incidência do câncer têm refletido esse esforço que vocês têm feito, as associações têm feito também? Graça, depende do tipo de tumor, porque existem cânceres que são totalmente preveníveis, como é o caso do câncer de colo de útero, né? Então as estatísticas mostram uma redução no câncer de colo de útero, e eu acredito que com o início da vacinação precoce nas pacientes, nas meninas de 10 a 12 anos, esse impacto, a tendência é uma redução ainda maior do câncer de colo de útero, porque é um tumor totalmente prevenível. Em relação a outros tipos de tumor, como o tumor de mama, por exemplo, o tumor de ovário, a gente não tem como prevenir, mas tem como rastrear e diagnosticar precocemente. Então, o impacto aí é em termos de diagnóstico precoce e de taxa de cura, mas não de redução, porque eu não estou falando de uma doença prevenível, eu estou falando de uma doença que vai ser o diagnóstico precoce, entendeu? Então, nesses casos, no caso de câncer de mama, o fato de se fazer mamografia, como se preconiza a partir dos 40 anos, 2 vezes a cada 2 anos, isso deu um impacto realmente em redução de mortalidade, e deu um impacto no tempo maior de vida que essas pacientes estão tendo, porque elas estão tendo um diagnóstico mais inicial, mais precoce, por conta desse rastreamento em massa com mamografia, né? Quando a gente fala em câncer de ovário, então o câncer de ovário, ele é o terceiro dos tumores ginecológicos. Então o primeiro ainda é o câncer de colo de útero, o segundo tumor de endométrio, depois o tumor de ovário. E ainda há uma dúvida muito grande nessa questão do impacto do rastreamento em massa do câncer de ovário, né? Então, hoje se deve fazer rastreamento em pacientes de alto risco, né, que são aquelas pacientes que têm mutação genética, aquelas pacientes que têm membros na família, parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de ovário com menos de 50 anos de idade. Então, aí há critérios de definição de alto risco, e o rastreamento em massa deve ser feito para essas pacientes. Doutora Cristiana Tavares, apesar de ter começado ontem, se alguém quiser participar, ainda tem inscrição? Sim, ainda tem inscrição. Agora à tarde nós estamos discutindo mama, ainda tem muitas discussões relevantes. Amanhã ainda vai haver aula até às 6 horas da noite, até às 18 horas. E ainda tem inscrição, sim. Quem quiser participar, tem como. Como é que faz contato com vocês? Olha, pode-se abrir o site da SOGOP, Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Pernambuco. Então, no site da SOGOP tem todos os telefones, ou então vir direto no Mar Hotel, porque o evento está sendo realizado no Mercury Mar Hotel, o antigo Mar Hotel. Doutora Cristiana Tavares, muito obrigada pela entrevista e bom encontro aí, viu? Obrigada, Graça. Muito obrigada a todos. Aí é o www.sogop.com.br.